Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria sempre poder fazer exposição da poderosa palavra de Deus. Uma vez mais quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, dos nossos pastores, pela confiabilidade de nos externar para fazer exposição da palavra, amém? Você que trouxe o exemplar da palavra, que não trouxe, acompanha no telão. Abra no 27º livro dela, livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 7 em diante. Desde já, quero louvar a Deus pela vida do casal de amigos que vieram hoje nos acompanhando, Ian, Estela. Deus abençoe a sua vida. Fique sabendo que eu sou muito feliz pelo dia de hoje, vocês terem aceitado estar conosco aqui, amém? Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso 7, diz o texto, diante da versão King James: a quem o príncipe dos eunucos deu nome, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias ele deu o nome de Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que eles não se contaminassem. Lerei só a parte A do verso 8. Porém Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei. Nós somos sabedores e conhecedores dessa história. Daniel sendo um dos profetas levantado dentro do cativeiro babilônico, príncipe de Judá, vai ser levado em cativo para dentro da Babilônia, após Judá ser saqueada, após Judá ser invadida por Nabucodonosor, rei este que era ardiloso, que era mestre em arquitetar artimanhas para saquear cidades. Nabucodonosor vai adentrar dentro de Judá como juízo de Deus para Jerusalém. Nabucodonosor serve como juízo de Deus para uma nação que se rebela contra o Deus que mais o quer se relacionar. Cerca do ano 606 aproximadamente, no reinado de Joaquim, quando Nabucodonosor adentra dentro de Judá, ele vai levar alguns jovens em cativos. Ele vai matar as famílias de alguns jovens, mas ele vai dar uma ordenança, a ordenança essa, que os jovens que têm que ser levados para dentro do palácio, esses jovens têm que fazer parte da linhagem sacerdotal ou da linhagem de reis e de príncipe de Jerusalém. O rei Nabucodonosor vai dar algumas ordenanças, e a ordenança é: eles têm que ser inteligentes, eles têm que ser príncipe, eles têm que ser pessoas que é de fácil manipulação e de fácil aprendizado. A Bíblia diz que 4 jovens irão se destacar. Este jovem tem um líder, e esse líder é Daniel. Dentre 4, Daniel se destaca como líder desses 4. Os outros acabei de fazer a exposição dos seus nomes: Ananias, Misael e Azarias. Quando o rei Nabucodonosor percebe que estes jovens estão adentrando dentro da Babilônia, ele vai dar uma ordem ao chefe dos eunucos. Ordem esta é
para separá-los e porem à parte no palácio, enquanto outros jovens vão para a beira do rio Quebar trabalhar como produtores de esculturas bélicas dentro da Babilônia. Esses 4 jovens são destacados para adentrarem dentro do palácio e serem ensinados, trazendo para os dias atuais. Que pai não gostaria que seu filho estudasse na melhor faculdade da época dos dias atuais? Faculdade esta que é Harvard, nos Estados Unidos. Que pai não gostaria que os seus filhos estivessem diante dos melhores políticos da atualidade? Alguém irá dizer que talvez Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram contemplados por se estarem dentro do palácio, mas só que o plano maléfico de Nabucodonosor não é simplesmente implantarem eles dentro do palácio, mas é mudar a mentalidade deles, é mudar a cultura religiosa dele, é mudar todo o sistema que foi inserido no pensamento de um judeu que está sendo levado para dentro da Babilônia. Daniel cresceu ouvindo dos feitos e das grandezas do rei de Israel, do grandão, o Eu Sou, o Yahvé, o Sabaroque eterno. Daniel ouviu os ensinamentos de um Deus que abre o mar vermelho. Daniel ouviu os ensinamentos de um Deus que está com o seu povo no meio do deserto, após o deserto, em meio às crises, de um povo que vence batalha enquanto adora. Eu vou repetir isso aqui para ver se alguém entendeu. De um povo que vence batalha enquanto exaure louvor e adoração a ele. Agora Nabucodonosor vai tentar inserir uma cultura totalmente diferente da realidade destes jovens. A Bíblia diz que quando Daniel chega diante do chefe dos eunucos, vai ser apresentada uma alimentação de carnes de porco, pernil, picanha, você conhece bem. Melhor alimentação do rei, pois o rei não quer que quem esteja no palácio seja alimentado de qualquer forma. Só que eu gosto da atitude de Daniel, porque Daniel vai encarar os olhos do chefe dos eunucos e vai dizer que não pode se alimentar da comida selecionada no palácio. E o texto que ora acabei de fazer a exposição diz: porém Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares que era servido no palácio. Isso aqui mostra onde está Daniel, isso aqui mostra onde está a mentalidade de Daniel, porque quando o texto nos afirma, é fidedigno em afirmar que ele propôs em seu coração, ele não decide quando vê, ele se decidiu antes mesmo de chegar. Quando o pecado bate na porta, ele não decide em cima da hora a correr, ele se decidiu antes mesmo de o pecado bater na porta. Oh glória, eu estou falando de um jovem que tem a integridade intacta antes mesmo da tempestade bater diante da sua porta. Eu estou falando de um jovem que tem a identidade dele convicta antes mesmo de alguém tentar mudar quem ele é. O nome pode até ser mudado, mas o caráter não. O nome pode até ser mudado, mas a minha fé não. O nome pode até ser mudado, mas eu sei quem eu sirvo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh aleluia. Daniel é alguém convicto de quem ele é. A mudança do nome de Daniel pode significar alguma coisa para Nabucodonosor, porque Beltesazar, Bel é o meu Deus, um Deus babilônico. O nome Daniel, Deus é meu juiz. Beltesazar, Bel é o meu Deus, Deus babilônico. Todos aqueles que adentram dentro do palácio recebem o nome que é atribuído a um Deus babilônico ao qual o rei servia e prestava culto. O que Daniel está dizendo para o governo da Babilônia é: tu pode até atribuir meu nome a um Deus que você serve, mas eu sei que Deus
é meu juiz, eu sei que Ele é meu Senhor, eu sei quem é Ele em meio à Babilônia. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Daniel é testado, Daniel é provado, mas em tudo ele é convicto de quem ele é. A personalidade de Daniel não muda. Os pais foram assassinados pelo governo da Babilônia, mas ele continua sendo adorador. Daniel está longe da sua pátria, mas continua sendo adorador. Daniel está longe de casa, mas não muda quem ele é por dentro. As roupas mudam, o tempo muda, mas eu continuo mesmo, eu continuo mesmo, eu continuo mesmo. Daniel, dentre todos, vai se destacar. Daniel, dentre todos, vai se destacar. No versículo 17 do capítulo 1 do livro de Daniel, vai dizer que Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram cheios de conhecimento e apto em toda a linguagem que era atribuída a ele. Mas Daniel era cheio de toda a interpretação de sonhos e daquilo que era do céu. Em tudo ele era cheio do espírito de excelência. Eu estou falando de alguém que anda com espírito de excelência. Não é espírito de engano, não é espírito de fofoca, não é espírito da mentira, é espírito de excelência. Em tudo que ele faz, ele se destaca. Em tudo que ele toca, ele se destaca. Ele vai crescendo em níveis. Os governos, pastor Luciano, vai passando. São 4 reinos que passam e Daniel está convicto desses 4 reinos. Daniel vai crescendo dentro da Babilônia de tal forma, porque ele se propôs no seu coração não se contaminar com aquilo que ofende o seu Deus. Eu estou te falando, é cesta do crescimento. Daniel está com 80 anos de idade, no capítulo de número 6 aproximadamente. E ele com 80 anos de idade tem um governo do reinado do rei Dário agora, que vai tramar contra ele, vai aniquilar um plano maléfico para neutralizar a pessoa de Daniel. Mas Daniel não muda a adoração dele por causa de governos. Passa-se governos, muda-se presidentes, muda-se reinos, mas Daniel é o mesmo. Muda-se governo, entra diretrizes, dogmas religiosos, ideologias a torta e a direito, mas Daniel não se corrompe, não se corrompe, ele permanece. Eu sinto graça para pregar essa mensagem, eu sinto graça do meu amigo para falar essa mensagem. Oh, Nerebai Ashandoremarácia, remando com a Maragacia delebarácia, porque Daniel entende que o reino da terra, o rei da terra não é maior do que o Deus que ele serve. Não é à toa que o seu nome significa Deus é meu juiz. Homem não pode mudar quem eu sou, mas ele tem a sentença sobre mim. Aleluia. 120 governantes vão chegar diante de Dário após a exposição de um decreto que ninguém poderia servir outro Deus a não ser eles. Alguém vai observar que em tudo que Daniel faz, ele é perfeito. Em tudo que ele toca a mão, não tem erro, não tem defeito. Alguém vai ter um plano ardiloso, maléfico, em tentar tocar na integridade espiritual de Daniel, e vão tentar tocar na forma do seu culto de adorar a Deus. Só que o texto diz que mesmo com o decreto posto, Daniel 6 horas da manhã abre a janela do seu quarto de frente para Jerusalém, e ele adora a Deus dizendo: Deus é grande, Deus é meu juiz. Da meia
meio-dia em ponto, Daniel volta para o seu quarto. Alguém que é convicto do que é, não muda por causa de decreto. Ele abre a janela e olha para Jerusalém e ora ao Senhor. 6 horas da tarde, ele vai no mesmo canto, no mesmo quarto, na mesma janela, vai de frente para Jerusalém, a mesma adoração. Daniel não muda por causa do decreto, Daniel não muda por causa da liturgia, Daniel não muda por causa do governo, Daniel não muda por causa de ministro, Daniel não muda por causa de 120 governantes. Ele continua dizendo: Deus é meu juiz, Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. Ele é maraxandaragaia. Tem muita gente mudando por causa de governo, tem muita gente mudando por causa de propostas, tem muita gente vendendo o culto por causa de algumas coisas que foram oferecidas. Mas deixa eu te falar um negócio: melhor é estar com ele no meio da cova dos leões do que estar sem ele dentro de um palácio. Melhor é ter a presença dele passeando junto com os leões enquanto querem tragar minha vida, do que andar em palácio cheio de adversários falsos. Eu prefiro permanecer a minha adoração a ele. Eu sinto graça para pegar essa mensagem. Oh glória, oh aleluia. Dário percebe a artimanha feita. Disseram: Daniel não cumpriu o decreto. Só que decreto de rei não pode ser revogado. Decreto de rei não pode ser revogado. A Bíblia diz que Dário corre até Daniel, chega até Daniel e diz: Daniel, certamente o teu Deus, a quem tu adoras, te livrará. Me responde, Daniel. A Bíblia diz que Daniel fica tranquilo, já está velho e está indo dentro da cova. Ele adentra dentro da cova. A Bíblia diz que Dário não dorme, Dário passa a noite em sono, porque Dário não é só rei de Daniel, Dário é amigo de Daniel. E o amigo fica sem sono, porque percebeu que caiu na armadilha dos seus companheiros. E ele corre, assim que amanhece o dia, chega na porta da cova dos leões e dá um brado, pastor: Daniel, meu amigo, o teu Deus te livrou. Daniel responde lá de dentro: Dário, o meu Deus mandou um anjo. Eu estou falando para quem de pentecostal, que ainda acredita na Bíblia. O meu Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Oh glória, eu ainda estou vivo. Satanás fez de tudo para paralisar ele, mas a Bíblia diz que Daniel sai com vida. A ordem de Dário agora é diferente. Todos aqueles que se reuniram, tramaram esse feito contra Daniel, entra na cova eles, entra na cova suas esposas, entra na cova seus filhos. E enquanto eles estão entrando, a Bíblia nos revela que antes deles chegarem no fim da cova, os leões o tragaram e esmiuçaram seus ossos. Eu estou falando de um Deus que ainda guarda, de um Deus que ainda dá livramento a quem não muda a sua adoração. Irmão, Daniel está grande dentro da Babilônia. Eu estou falando dos livramentos, mas Daniel está grande dentro da Babilônia. Daniel é conselheiro, Daniel é governante de algumas províncias, Daniel tem cargos e patamares elevados, mas Daniel só chegou nesse nível pois propôs no seu coração no início não se corromper. Dr. Hernandes Lopes,
quando vai falar acerca desse feito de Daniel, ele diz: se Daniel não toma essa atitude no início, ele não teria capacidade de apontar o dedo na cara de um rei lá na frente. Porque quem não se mantém firme na convicção da sua fé no início, Satanás pode dançar com você na palma da mão dele em qualquer momento depois. Tá lá porque eu botei, tá lá porque eu levantei, tá lá porque eu indiquei, subiu porque teve que o QI, quem indica, subiu porque levaram, foi eu. Mas a Bíblia diz que Daniel não, ele está indo porque ele é cheio. Cheio do que, pregador? Do Espírito de excelência. Quer crescimento na tua vida? Seja cheio. Quer crescimento, chegar em lugares altos? Seja cheio. Cheio de quê, pregador? Cheio da graça dele. A graça ainda levanta, a graça ainda põe em lugares que o inferno não pode te colocar. A graça ainda te leva em lugares altos. Deposita a confiança nele e tu vai ver essa atmosfera mudar dentro da tua casa. Deposita a confiança nele e tu vai ver essa atmosfera mudar dentro da sua empresa. Deposita a confiança nele, que pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, jovem, mas dentro da fornalha parece que o ar-condicionado está no 15. Ele passeia com o quarto homem da fornalha, ele anda entre os leões, ele passeia dentro da... Isso é para quem acredita no grandão da Galileia. Eu sinto graça para pregar a mudança, a posição de Daniel. A mentalidade de Daniel não muda quando é apresentado os manjares. Eu vou falar algo sério aqui, já encerro. A mentalidade de Daniel, a mente de Daniel, ela não é cauterizada com a Babilônia. Ela tem o DNA de Jerusalém. Paulo aos Romanos 12 vai nos falar sobre a renovação da nossa mente, do vosso entendimento. Porque quando Paulo nos aconselha a ter a mente de Cristo renovada, mudada, Paulo está falando de algo que ele teve ao encontrar Cristo no caminho de Damasco. Paulo está falando de uma mentalidade que ela é voltada aos céus. Paulo está falando de uma mente que ela é levada às alturas. Daniel, dentro da Babilônia, está longe da pátria dele natal, mas a mente dele não se afastou do Deus que o levantou. Eu vou falar isso aqui, isso é sério. A gente precisa entender que a nossa mente, ela é poderosa. Nós somos seres tricótomos: corpo, alma e espírito. Corpo, matéria, destrói, decompõe, apodrece. Espírito, dádiva, presente, volta a Deus. Alma, HD, memória, o que vai ser julgado. Isso é dádiva, isso é algo incrível, porque é isso que mantém a convicção da sua fé. É a tua mente, não pode ser cauterizada pelo mundo. Os governos não podem atribuir, não pode tirar o que é do céu da tua mente. As ideologias não podem tirar o que é do céu na tua mente. Quando Paulo nos alerta das armaduras e pôr o capacete da salvação, é para blindar a sua mentalidade. O coração pode ser transplantado, o rim pode ser transplantado, a medula óssea pode ser transplantada, um dedo pode ser replantado.
mas o cérebro, a sua mente, ainda não conheço o cirurgião que faz isso, porque isso é único, é seu. E é nesse lugarzinho aí, no psique, que está toda a tua vida, e tudo que tu aprendeu, tem que ser colocado em prática. Daniel, dentro da Babilônia, está dizendo: papai me ensinou assim, eu aprendi assim, então Babilônia não é lugar para eu mudar como me ensinaram. Eu aprendi que pecado é pecado, inferno ainda é inferno, céu ainda é céu, e é morada de quem acredita que ele vai voltar. Eu sinto graça para falar dele. Não muda por causa do ambiente, não muda por causa da roda de amigo. Quer crescer, seja você mesmo.